Há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Que Deus nos dê um maravilhoso dia. Vos abençoe ricamente e vos dê entendimento, passos firmes no caminho da bênção, no caminho da prudência, no caminho da simplicidade, no caminho, portanto, da vida. Provérbios 14, verso 12, citamos: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele conduz à morte. Bem, meus amados e preciosos irmãos, a Bíblia traz muitas referências sobre caminhos. Caminhos podem significar também uma decisão, ir, ficar, virar para um lado ou para o outro. Mas Jesus, ele expressou isto, que ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Mas existem outros caminhos. A própria Escritura que lemos, nós percebemos isto, que existe o caminho da transgressão, o caminho da desobediência, portanto o caminho da maldição, o caminho da abominação. Porque tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus se torna uma abominação. Tem casamentos que é uma abominação, tem ações que é uma abominação, mas vamos nos ficar aqui no caminho da bênção alguns minutos. Este caminho, sem dúvida, nós já expressamos o máximo, que é Jesus. Não há como a pessoa atingir a bênção máxima da vida sem estar em Jesus. Pode estar se mesclando com as coisas, as bênçãos naturais. Salmista, no Salmo 73, ele chegou a falar que às vezes as pessoas não estão no caminho da vida, estão no caminho da perdição, da morte, e são abençoados naturalmente. Prosperam mais às vezes do que o justo, seus lares não são destruídos, têm saúde, seus animais, e assim sucessivamente. A sua lavoura às vezes produz até mais, mas queremos referir também ao caminho excelente. Aquele caminho que Isaías diz que nem o louco erraria, o caminho alto e excelente, o caminho, portanto, da bênção, a bênção da vida, porque só existe um caminho da vida, e este caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, às vezes nós não nos preocupamos, não buscamos o caminho mais excelente, que é o da vida, devido à natureza humana, terrena, porque na verdade nós somos humanos, terrenos, e nós nos apegamos às coisas daqui de baixo, sim. Até certo ponto é natural, porque se nós não nos apegarmos às coisas da terra, nós não vamos nem querer viver. Mas Deus já colocou isto em nós. Nós somos da terra. Adão é da terra e nós viveremos na terra, porque Jesus disse: os mansos herdarão a terra. Os que andarem no caminho correto em Jesus herdarão a terra restaurada.
glorificada. Mas é colocado diante de nós, como foi colocado diante de Israel. Nós não podemos esquecer que a nós é dado também a oportunidade da escolha. Nós vamos encontrar em Deuteronômio 28, que é colocado diante das pessoas ali, as bênçãos e as maldições. Eram 2 montes que tinham ali e seriam lançados de um monte, Ebal, o Gerezim, os 2 montes, Ebal e Gerezim. Um lançaria as bênçãos, outro lançaria dali, o sacerdote estaria ali em cima, testificando contra o povo as bênçãos e as maldições. Então, nos versículos no início tem o que as pessoas receberiam como bênção, o que eles deveriam fazer. E no final, ali no verso 13 das bênçãos, diz assim: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda, estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, de nenhum dos mandamentos que hoje te ordeno, seguindo outros deuses para os servires. Nem para a direita, nem para seguir um lado, nem para seguir o outro. Permaneça-te na palavra. As pessoas usaram tanto a Bíblia erroneamente nessa questão de direita e esquerda. Isso é uma falta de entendimento, misturando as coisas sagradas com as coisas abomináveis. Porque tem que se separar as coisas daquilo que é daqui com aquilo que é celestial. Mas eu lembro de um episódio que às vezes as pessoas, quando começam a perder uma questão, então eles apelam. Eu vi que as pessoas apelaram, né, para uma coisa que não deveriam ter feito, apelar. Mas as maldições vêm logo em seguida. A partir do verso 15, nós encontramos as maldições que seriam lançadas sobre o povo, se ao invés de obedecerem, desobedecessem. Se ao invés de permanecerem com a palavra, se desviassem dela, para um lado ou para o outro, estariam incorrendo então na maldição. E Deus, Ele não muda. O homem, ele é abençoado quando ele se desvia? Sim, através do arrependimento. O Espírito Santo o convence do arrependimento e ele então volta, confessa o seu pecado e entra de novo no caminho. Porque quando Jesus disse assim, que ele introduziu que o pecado, que ele não se arrependeria dele, portanto não teria perdão para ele. Porque não tendo arrependimento, não se tem perdão. Porque primeiro tem que vir o arrependimento para depois ser perdoado. Se a pessoa não arrepende do erro que faz, ele vai continuar fazendo. Então vejam bem, Jesus falou que a blasfêmia contra o Espírito Santo não teria perdão. Por que não tem perdão? Porque Jesus disse que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o homem do pecado. Se você enxota o Espírito Santo, o despreza, não o recebe, não o aceita, a correção da palavra, quer dizer, você está dizendo assim, olha, eu não preciso da sua bênção,
Em outras palavras, é claro. Porque a palavra sempre vem, ela sempre traz consigo a bênção ou a maldição. Você vai encontrar isso de Gênesis a Apocalipse, desde a do Éden. Vida, Adão, Eva. Se obedecerdes, se não praticarem o que eu vos ordeno hoje para que não pratiqueis, escolhei. Eles vão e escolhem a desobediência. Eles vão e escolhem a transgressão. Eles vão e escolhem a abominação. E então são lançados fora do jardim. Então são lançados fora do paraíso. Deixa o caminho da bênção para entrar no caminho da maldição. Pois a terra foi amaldiçoada, então agora a terra vai te produzir espinhos, abrolhos. A mulher vai ter que dar à luz com dores de parto. Aí eu não vou entrar nessa questão. Será que ela daria luz sem dores? Porque agora ia dar luz a filhos com dores. Adão não teria que ficar lamentando, reclamando do calor do sol, dos espinhos. Eu estava uma vez limpando, aí no sul fala carpindo, né? Aqui fala capinando, e assim regionais as palavras, né, no Brasil, que é muito grande. E o sol estava muito quente, e a gente tirava uma praga, logo vinha outra, e eu falei, Senhor, acho que a maldição está muito forte, e eu estou muito fraco. Mas a terra vai sair da maldição? Vai. Ela entrou na maldição por causa da transgressão do homem, porque o homem é da terra. Ele era o Deus da terra. Ele controlava a terra. Mas ele transgrediu. Então ele passou a ser sujeito às maldições da terra. Ele não foi amaldiçoado, mas ele passou a viver com a maldição que a terra sofreu por causa dele. Agora, há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele é a morte. Vejamos como que se pode perder a bênção. Gênesis capítulo 27. Vejam bem, meus irmãos. Esaú, irmão de Jacó. De quem era a primogenitura? De Esaú. Não era de Jacó. Deus colocou ele numa plataforma acima de Jacó. Esaú era a lei de Deus. Aquela bênção que Jacó recebeu, ela era por nascimento, não era méritos dele, mas por nascimento, ser abençoado por Jacó, por Isaac. Mas ele valorizou um pouquinho demais a primogenitura. Adão valorizou um pouco demais a palavra de Deus. Adão e Eva, eles valorizaram um pouco demais, deram um pouco valor à vida. Oh, vida! Davi disse, a tua graça é melhor do que a vida, porque a graça é a real, a verdadeira vida. Pela graça somos salvos, mediante a fé. Isso não vem de nós, isso é dom de Deus. Mas ali estava diante de Esaú a grande oportunidade. Nasceu numa condição, nasceu melhor. Quantos nascem com um QI elevado e outros com um QI mais baixo, e aquele do QI elevado às vezes não sabe o que fazer com aquilo. Mas aí então, depois que ele vendeu a sua primogenitura, mas ele vendeu por milhões e milhões, né? Não, vendeu por um prato de lentilha. E aí então, Jacó, já perto de ir, foi abençoar o seu filho e disse, vai. Mas Jacó, juntamente com Rebeca, levaram
Ali diante de Isaque foi exatamente Jacó com um guisado feito como Isaque gostava. Agora vejam só, quando Esaú percebeu que tinha perdido a bênção, ele se desesperou. Ele chorou amargamente, ele gritou, ele lamentou. E quando Esaú chegou, trazendo a caça que Isaque tinha pedido, é tão triste isso. Depois, verso 30, depois que Isaque acabou de abençoar a Jacó, tendo este saído da presença de Isaque, seu pai, chegou Esaú, seu irmão, da sua caçada. Deixei passar a oportunidade, não deixe passar a hora, acerte, corrija, fuja da idolatria, fuja da maldição, fuja da abominação. Ele fez também um guisado saboroso e o trouxe a seu pai e lhe disse: levanta-te, meu pai, e come da caça que teu filho, para que a tua alma me abençoe. Então Isaque assustou. Perguntou-lhe Isaque, seu pai: quem és tu? Respondeu ele: eu sou teu filho, o teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaque, de estremecimento muito grande, disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses e o abençoei, ele será bendito. Eu passei a tua bênção a ele. Agora, Esaú, agora você vai chorar, lamentar. Haverá choros, lamentações e ranger de dentes, disse Jesus. Aqueles que recusam o caminho da vida hoje, aqueles que recusam a verdade hoje, estão recusando a vida. Então Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande amargor, bradou com grande amargo brado e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. Respondeu Isaque: veio teu irmão e com a sutileza tomou a tua bênção. Disse Esaú: não se chama ele com razão Jacó, visto que já 2 vezes me enganou. Tomou-me o direito de primogenitura e agora me tirou a bênção. Disse ainda: não reservastes bênção alguma para mim. Então respondeu Isaque a Esaú: eu tenho posto por senhor sobre ti todos os seus irmãos e tenho dado por servos, e de trigo, de mosto, e tenho fortalecido. O que, pois, poderei fazer por ti, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma única bênção, meu pai? Ainda tem alguma coisinha para mim? Abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então ele ainda ganhou alguma porçãozinha, né? Mas será longe dos lugares férteis da terra a tua habitação, longe do orvalho que cai do céu. Bênção! Agora, concluindo, meus irmãos, não queiramos ouvir: afastai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Meus preciosos irmãos, é verdade. Hebreus capítulo 13, 12, verso 17. Não, olha, o que Paulo diz? Eu tenho que ler um pouquinho antes. Segui a paz com todos e a santificação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Tende cuidado que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Ninguém seja devasso ou profano como foi Esaú, que por uma refeição vendeu o seu direito de primogenitura. Depois, como bem sabeis, querendo ele ainda herdar a bênção, foi rejeitado,
não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Então, choremos hoje, lutemos hoje, esforcemos hoje para não cedermos o nosso direito de sermos abençoados, para que depois não venhamos chorar com clamor, com brado e ranger de dentes. Em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a todos vocês. Amém, Senhor. Amém.